Você sabe que o Chevrolet Ômega foi o substituto do Chevrolet Opala no Brasil, mas por muito pouco a história não aconteceu de maneira diferente. Hoje eu vou mostrar para você a história do esquecido projeto 1750. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Se você não é inscrito no canal, tá chegando agora, é só clicar no botão, se inscrever, porque às vezes se você deixar pro final, vai acabar esquecendo. Para contextualizar o vídeo de hoje, eu gostaria que nós nos imaginássemos agora no mercado brasileiro de automóveis lá no fim da década de 80. Coloca aí 1989, por exemplo. Vamos bater lá na sede da General Motors do Brasil, em São Caetano do Sul, para ver o que eles têm a oferecer ao consumidor. Esquece as caminhonetes e carros e veículos pesados. Vamos focar nos carros. Nós tínhamos ali o Chevette e seus derivados, como o Chevy 500 e Marajó. Eles eram os modelos de entrada da marca. Depois nós tínhamos o Monza, com os seus modelos, o SL, SLE, Classic, que representava aquele carro mais familiar, de grande sucesso e trazia também um ar de modernidade contemporânea para a linha da Chevrolet no país. E depois nós tínhamos a linha Opala e Caravan, que representava ali carros maiores, de maior porte, uma proposta mais executiva, também familiar, mas mais executiva, aquele empresário. A linha pesada, que eu falei que não vou entrar muito, só para citar, todos eles eram derivados de veículos americanos. Já os três carros da Chevrolet aqui no Brasil, eles basicamente, todos eles, ó, o Chevette, o Monza e o Opala, eles eram carros de origem europeia. Carros da marca Opel, divisão europeia da GM, e que a Chevrolet bebeu muito nessa fonte. E certamente quem gosta de GM hoje, tá vendo esse vídeo, você gosta de GM porque você gosta de Opel, né? Porque os carros que conquistaram o coração do brasileiro vendidos pela Chevrolet, a maioria eram mesmo de origem Opel, que hoje já nem pertence mais ao grupo GM, né? Ela foi vendida a PSA, que controla ali Peugeot, Citroën, e que depois se incorporaram na Stellantis. Mas o fato é que, apesar de serem bons carros, os três já estavam desatualizados frente a seus similares de outros países. E essa defasagem e desatualização é até compreensível e natural que acontecesse, porque o Brasil naquele tempo estava com o mercado fechado, e isso colocou as quatro grandes marcas que atuavam por aqui numa zona de conforto, que com o passar dos anos naturalmente foi atrasando a evolução dos carros por aqui. O panorama político e econômico do Brasil é muito volátil, já naquele tempo era assim. Não havia ainda em 89 a previsão de reabertura comercial, mas também não havia uma certeza de que o mercado não seria reaberto uma hora ou outra. Portanto, a GM falou, bom, tá na hora de a gente começar a pensar então num sucessor do Opala. Vamos pensar que o pessoal da GM sentou na mesa lá e pensou, ó, quais são as opções que nós temos aqui? Havia a possibilidade da GM do Brasil, representada pela Chevrolet, produzir aqui modelos de outras marcas que também eram do grupo GM. Foi exatamente o que ela fez com os produtos Opel. Nesse mesmo ano de 1989, a GM Mundial passou a ser detentora de 50% das ações da marca sueca Saab. Portanto, o modelo Saab 9000 chegou a ser cogitado como sucessor do Opala por aqui. O modelo sueco estava em produção desde 1984 e veja, o modelo 84 já parecia ser mais moderno que um Opala 89. A segunda opção proposta ali por eles foi o do Opel Omega A, que foi o sucessor natural do Opel Rekord dos anos 60, que foi o carro que deu origem ao nosso Opala. O Omega já estava sendo vendido no mercado europeu desde 1986. A terceira opção era o Opel Senator B, que era basicamente um Omega mais comprido e com uma frente própria, e que havia sido lançado há 2 anos, 1987. Havia também a possibilidade da criação de um novo carro, algo muito trabalhoso e difícil de se fazer naquele tempo, mas que surgiu a possibilidade disso ser feito quando, nesse mesmo ano, também de 89, quanta coisa aconteceu nesse ano, né? Foi realizada uma competição
A GM realizou uma competição entre várias filiais mundiais para que elas criassem uma minivan, uma nova minivan, um novo carro. E a filial vencedora, né, seria a responsável pela produção e exportação desse novo carro para vários mercados mundiais, inclusive os Estados Unidos. Embora obtendo resultados positivos em clínicas junto a potenciais consumidores no Brasil, a matriz da GM acabou cancelando a ideia. Apesar disso, a GM brasileira viu nesse projeto a possibilidade da utilização da plataforma mecânica da minivan num novo automóvel para substituir o veterano Opala. Até engraçado que essa minivan não foi para frente no Brasil, mas a Lumina, que foi esse projeto finalizado mesmo, né? A Chevrolet Lumina foi importada para cá e fez muito sucesso, apesar de não vendia horrores porque era caro, né? E carro importado, mas fez um sucessinho aqui no Brasil sim. Tem várias por aí. Mas voltando ao assunto do Opala, eles viram então que eles poderiam usar aquela base mecânica da minivan para desenvolver o novo sedã que eles estavam precisando. A partir daí que surgiu então o projeto 1750, que previa um carro de linhas totalmente novas e desenvolvidas no Brasil. A mecânica seria aquela prevista para minivan, né? Ou seja, o motor transversal de 4 cilindros em linha ou V6 e, para tristeza dos entusiastas, tração dianteira. Naturalmente, nós sabemos o fim dessa história e que a decisão da GM lá em 1992, com o fim da produção do Opala, foi então lançar o novo Ômega aqui no mercado interno. E alguns fatores específicos pesaram para essa decisão. O projeto 1750 utilizaria essa nova plataforma que era chamada de W e teria motor transversal e tração dianteira. Já o Ômega também usava mecânica transversal, mas tinha tração traseira, como nos velhos Opalas. Tanto o Opel Ômega quanto o GM 1750, que seria o novo Opala, poderiam usar o motor GM Família 2 de 4 cilindros, o que aconteceu mesmo, né? O Ômega usou esse motor. Mas no caso do 6 cilindros era um pouco diferente. O novo carro, 1750, precisaria de um novo câmbio, de um novo motor para atender os consumidores que tinham Opalas 6 cilindros. Já o Ômega, o Opel Ômega, poderia usar até o motor do próprio Opala, como de fato também aconteceu com o fim da produção do 3.0 a 6 cilindros alemão. Eles colocaram o 4.1, que foi redimensionado pela Lotus, colocaram no Ômega nacional e ficou muito bom, né? Então isso também pesou pela escolha do Ômega ao invés do novo carro. O outro fato que eu trago a vocês é que a ideia, bem como a perua, era de que o carro fosse produzido aqui e enviado para os Estados Unidos, porque a GM lá também estava com uma deficiência, porque o Taurus americano dominava o mercado de sedãs e eles não conseguiam criar um carro, não conseguia bater de frente lá com eles. Mas um sedã vindo do Brasil não causaria boa impressão por lá, porque existe, na época até mais, né, preconceito com produtos brasileiros ou de qualquer outro país latino-americano. Além também do preconceito, havia dúvidas se a linha de produção ia dar conta, porque a linha de produção do Opala era uma linha relativamente, não era muito grande. Será que eles iam dar conta da produção para o mercado interno e ainda exportação? Por fim, talvez a GM tenha escolhido o Opel Ômega devido a uma lição amarga que a Ford teve lá nos anos 70 aqui no Brasil também. Quando ela ia lançar aquele novo carro, a Ford lá em 72, 73 fez um estudo de mercado, né, para identificar qual carro os brasileiros gostavam mais. E tinha vários carros lá, americanos, europeus, e o público brasileiro, em sua maioria, preferia o Ford Taunus ao invés do Ford Maverick, que era americano. O Taunus europeu tinha linhas que agradavam mais os brasileiros. Porém, por questões mecânicas e financeiras, acabou se optando pela produção do Maverick americano por aqui. O resultado foi que o Maverick, tirando o fato de ser um clássico hoje, na época foi um grande fracasso comercial. E realmente a GM entendeu que carros europeus eram mais bem aceitos no mercado nacional, e o Ômega foi um grande êxito deles, né? Ficou aqui em venda, em produção e venda de 93 até 98, quando então a GM passou a importar o Holden Commodore em versão única V6 e vendê-lo como Ômega CD. Não teve a mesma expressão e carisma
do modelo nacional, que teve mais variação de versão e também de motor. Tinha 4 cilindros, teve 2.0, que era álcool, 2.2 depois, 3.0, 4.1. Já o Ômega que foi vendido depois era a versão única, mais exclusiva ali, e não pegou tanto, né? Apesar disso, ficou em venda até 2011, teve até o Ômega Fittipaldi e tudo mais. Mas essa é a história do projeto 1750, que foi abortado devido à escolha por trazer e produzir aqui o Ômega, que era lá da Opel alemã. Você conhecia essa história? O Opala que foi cancelado, não saiu mais, né? Morreu junto com o próprio Opala em 92. Olha, meus amigos, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tem bastante vídeo legal na playlist aí que tá aparecendo. Você também pode ser membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.